Hoje vamos estudar o arrebatamento das ovelhas de Cristo, aqueles que serão salvos e levados até Jesus Cristo. Entenda como será o arrebatamento das ovelhas de Cristo no final dos tempos, que está previsto na Bíblia Sagrada, no livro do Apocalipse, onde o apóstolo João, que estava preso na ilha de Pátmos, teve uma visão assustadora de como seria o fim dessa humanidade e a tão esperada volta do Senhor Jesus Cristo. As Escrituras avisam com antecedência sobre as coisas que sobrevirão ao mundo, provocando total confusão, medo e terror dentro de um pesadelo real, que nem mesmo os profetas mais antigos puderam vislumbrar em suas visões do futuro, diante da expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo antes, durante e depois dos últimos 7 anos que assombrarão a humanidade, que perplexa esperará a destruição do globo terrestre e a completa extinção da vida na Terra, sendo que uma nova Terra surgirá para abrigar os sobreviventes e verdadeiros merecedores da vida nova que virá após a tribulação e a grande tribulação, na qual chamamos de Apocalipse. Para entendermos o nosso futuro, temos que olhar para o nosso passado e ver o que até aqui já aconteceu, no qual havia sido predestinado em visões dos antigos profetas sobre o fim dos tempos. Veja, Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aqui você está vendo alguns dos muitos que já se proclamaram ser o próprio Senhor Jesus Cristo. E como exatamente Jesus previu, alguns deles arrastaram multidões. No entanto, Jesus advertiu em Mateus 24, 26, dizendo, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Hoje o que vemos todos os dias nos noticiários são furacões, tornados, tsunamis ou maremotos, terremotos, derretimento das geleiras dos polos, aumento do nível dos oceanos, erupções vulcânicas, consequência da indústria do desmatamento e da queima indiscriminada das florestas mundiais e também da poluição emitida no ar. Essas imagens que você está vendo agora são muito recentes, na verdade fazem parte do nosso dia a dia. E aí eu pergunto a você, até onde isso vai chegar? Enquanto estamos aqui, as calotas polares estão derretendo nos polos da Terra, aumentando o nível do mar e a morte de vários animais terrestres e marinhos. Jesus disse, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. E que dores são estas que Jesus cita na Bíblia? Certamente a tribulação, e também a grande tribulação que antecede a volta de Jesus Cristo. Segundo as profecias da Bíblia, antes da tribulação vai acontecer o arrebatamento. E o que é o arrebatamento? Veja. Você está vendo nessas imagens capturadas de um filme, aqui apesar de ser ficção, demonstra com perfeição à luz da Bíblia o que vai acontecer durante o arrebatamento das ovelhas de Cristo. Notem que não é a segunda vinda de Jesus, pois ninguém está vendo Jesus, mas sim um resgate relâmpago das ovelhas de Jesus para os céus. Veja que nesse momento os que ficaram na Terra não entenderam o que realmente aconteceu. Simplesmente algumas pessoas sumiram e os que ficaram não conseguem entender o que realmente aconteceu e onde foi parar toda essa gente que sumiu de uma hora para outra. Jesus deu um exemplo de como vai ser o arrebatamento. Veja. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. E como eu posso ter certeza que o arrebatamento irá acontecer antes da tribulação? Porque na própria Bíblia dá sinais que isso vai acontecer antes da tribulação. Veja,
Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E de maneira que temos que esperar dos céus o seu Filho, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, que trará punição aos impenitentes. Gente, entenda que o arrebatamento é claramente explicado pelo apóstolo Paulo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Aqui entenda que ele está falando a respeito das pessoas que já morreram e que antes de morrer não eram ovelhas de Cristo, não eram ovelhas de Jesus. E, em consequência disso, perderam a salvação. Por isso ele diz os que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Notem que aqui já fala das ovelhas de Jesus, né? Assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Agora entenda que Paulo diz aqui que as pessoas que já morreram no passado são salvos pelo sacrifício na cruz. Serão salvas e o próprio Jesus dará a eles, né, essas pessoas, a vida eterna, ressuscitando esses que já estavam mortos. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Aqui ele diz que no momento em que acontecer o arrebatamento, nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem, deixando claro que os mortos primeiro serão arrebatados, para logo depois, na sequência, os vivos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, e com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, serão arrebatados, juntamente com Ele, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Outra característica importante é que o arrebatamento acontecerá muito rapidamente, num piscar de olhos, conforme definido em 1 Coríntios 15:51. Veja. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, livres e imunes do pecado, e nós seremos transformados. Entenda que quando aqui diz nós seremos transformados, Paulo está dizendo que teremos um corpo diferente desse que hoje temos aqui na terra. Teremos, na verdade, um corpo celeste, um corpo incorruptível, um corpo sem pecado, sem mais a vontade de pecar e sem mais a tentação carnal do pecado. Seremos assim como os anjos. Entenda que de tempos em tempos, especialistas em profecias apontam para os sinais do cumprimento de algumas revelações bíblicas. O trecho que eu quero mostrar, o livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 e 2. É o que eu quero dizer. O resto ainda vamos ver. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Vamos lá, parou. Vamos ver. Vamos ver o primeiro versículo, vamos checar o primeiro versículo que está acontecendo. Então lá, o grande sinal era uma mulher revestida do sol, com a lua aos seus pés, e uma coroa de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 estrelas. Ah, mas Vênus, Marte e Mercúrio não são planetas? Planeta quer dizer estrela errante. São estrelas que não giram ao redor da Polaris, tá bom? O que se ouve aí é mentira. Então 12 estrelas certinho aqui. A coroa de 12 estrelas na cabeça da mulher, revestida do sol e com a lua aos seus pés. Qual que é o versículo 2? Vamos lá ver o versículo 2. Versículo 2 é: estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. O que foi essa gravidez? Vamos voltar lá no Stellarium. Essa gravidez foi justamente Júpiter, o planeta rei, que entrou em conjunção 3 vezes com a estrela Regulus, que pertence à constelação da tribo de Judá. Esse mesmo Júpiter rei entrou no ventre de uma virgem
E foi esse planeta que entrou em conjunção com Regulus para avisar do nascimento do rei Jesus Cristo de uma virgem. Então agora o planeta rei está no ventre de uma virgem, ficou 9 meses lá. Essa virgem, por um acaso, tem a lua aos pés dela nesse dia, onde ela se encontra com uma coroa de 12 estrelas. E aí Júpiter vai nascer. Olha, Júpiter volta. Opa! É isso que Júpiter faz. Pode ver, você pode ver que é esse movimento que Júpiter faz. Olha, não chega a sair. E aí ele volta e nasce. 23 de setembro vai chegar. Nasceu. E no 23 de setembro nós temos a Virgem que estava grávida. Júpiter aqui saiu depois de 9 meses pelo ventre, com a lua aos seus pés, a coroa de 12 estrelas, revestida do sol. Aqui, ó. Fala aí se não é muita coincidência, justamente com o planeta que passou por Regulus 3 vezes para avisar do nascimento do rei que saiu do ventre de uma virgem. Não seria coincidência demais? O termo em hebraico implica que não é apenas um sinal, mas um sinal da vinda do Messias. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Entenda que Jesus deixou claro em Mateus 24:40 que as suas ovelhas serão arrebatadas, e isso acontecerá num piscar de olhos. O arrebatamento das ovelhas de Cristo está relacionado a uma surpresa muito grande que vai abalar profundamente toda a raça humana da Terra. Esse arrebatamento está relacionado a um livramento, ou seja, ele não quer que as suas ovelhas, ou seja, as ovelhas do rebanho dele, as ovelhas do rebanho de Jesus, fiquem aqui na Terra no período do governo do Anticristo, no qual surgirá, segundo o Apocalipse, para dar início à tribulação. Entenda que quando acontecer o arrebatamento, logo na sequência, ou até antes, aparecerá o líder mundial com grandes propostas e grandes promessas de paz mundial. Esse será o Anticristo. E nesse tempo, muito provavelmente, toda a população estará assustada com o arrebatamento e que imediatamente vão pensar que as pessoas que desapareceram, na verdade, foram talvez abduzidas por extraterrestres. Segundo o Apocalipse, na visão do apóstolo João, mostra que ele dá pistas sobre extraterrestres fazendo contato com humanos no fim dos tempos. Veja: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, lhe sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo. Entenda que João, ele não conseguia descrever com perfeição o que via, porque o que ele via era algo novo para ele, né? Ele jamais tinha visto antes. Então, quando ele diz que o aspecto dos 3 espíritos imundos são semelhantes a rãs, entenda que ele está falando de seres extraterrestres. Por quê? Veja a semelhança das rãs com as imagens de extraterrestres. Uma nota interessante saiu no UOL Notícias e também em outros sites de notícias a respeito do Papa Francisco. Isso foi datado em 12 de maio de 2014. Papa Francisco diz que batizaria até marcianos. Papa Francisco coloca a mão na orelha para ouvir aplausos de padres em chegada para uma audiência. Falando sobre a liberdade do Espírito Santo, o Papa Francisco fez nesta segunda-feira, dia 12, uma reflexão curiosa, durante a qual disse que daria os sacramentos católicos até a extraterrestres. O Papa disse: se amanhã aparecesse uma expedição de marcianos, por exemplo, alguns viessem até nós, verdes, com aquele nariz longo e orelhas grandes, como desenham as crianças, e um deles dissesse: eu quero o batismo, o que aconteceria? Perguntou o pontífice. Segundo Francisco, o Espírito Santo sopra para onde quer, e os fiéis e os padres e a igreja não podem impor limites a ele. Então, quem sou eu para colocar impedimentos? Disse o Papa, já respondendo à sua questão. A declaração foi dada durante uma missa na residência da Santa Marta, no Vaticano. Outra nota bem interessante também, e que mostra que o papado ou o Vaticano sempre esteve consciente com relação
a extraterrestres é uma nota divulgada pela revista de ufologia, que é www.ufo.com.br, e essa nota fala sobre o Papa João XXIII. Aqui diz que o Papa João XXIII também conhecia segredos sobre UFOs, né, sobre extraterrestres. A nota diz que em 2008, o diretor do Observatório do Vaticano, José Gabriel Funes, em entrevista ao jornal Observatório Romano, afirmou que Deus pode ter criado vida inteligente em outras partes do universo e inclusive poderiam ser nossos irmãos. Declarações que, em questão de minutos, deram a volta ao mundo. Um dos antecedentes dessa feita foi publicado em 1985 pelo jornal The Sun e, semanas depois, reproduzido por um rotativo norte-americano em 23 de julho de 1985, onde se assegura que o Papa João XXIII, a quem lhe acreditam milhares de fatos milagrosos em curas de doenças de todo o mundo, teve vários encontros com seres extraterrestres. Um deles, muito especial e bem documentado, teve lugar na residência do Castelo Waldorf em 1961. Aqui na continuação da notícia, né, da nota, diz o seguinte: segundo declarou um dos assistentes papais, era de forma oval e tinha luzes intermitentes, azuis e âmbar. A nave pareceu sobrevoar nossas cabeças, depois aterrou sobre a grama no lado sul do jardim. Um estranho ser saiu da nave, parecia um humano, à exceção de que estava rodeado de uma luz dourada e tinha orelhas alongadas. Sua Santidade e eu nos ajoelhamos, não sabíamos o que estávamos vendo, mas soubemos que não era deste mundo, portanto, deveria ser um acontecimento celestial. O Santo Padre levantou-se e caminhou para o ser. Os dois ficaram juntos de 15 a 20 minutos, pareciam falar intensamente. Eles não me chamaram, de modo que permaneci onde estava, e não pude ouvir nada do que falaram. O ser deu a volta e caminhou para a sua nave. Em seguida, marchou. Aqui ele diz, em seguida foi embora, né? O sumo pontífice dirigiu-se para mim e disse: os filhos de Deus estão em todas as partes. Algumas vezes temos dificuldade em reconhecer os nossos próprios irmãos. Naquele momento, esta nota não causou nenhuma reação, mas foi retomada em 2007 em um congresso ufológico no Peru pelo bispo para a América Central da Igreja Católica Ecumênica Jesus Cristo. Uma nota interessante, ou pelo menos um fato muito relevante, é o Papa Francisco dizer que batizaria até extraterrestres. Isso mostra que o Papa sabe de alguma coisa e que provavelmente deve ter algum tipo de informação confidencial no Vaticano com relação aos dizeres, ou pelo menos o que o Papa João XXIII falou com o ser alienígena. Provavelmente a igreja, talvez não só a católica, mas também algumas outras co-irmãs da igreja católica, vão se dobrar diante de qualquer argumento vindo dos céus, como no caso de um extraterrestre, ou dois ou três, como diz o apóstolo João, né? São 3 espíritos imundos, que vão falar a respeito de coisas completamente diferentes com relação a tudo que a gente conhece, com relação à religião, aos costumes religiosos, enfim. Isso daria conta de que o falso profeta, né, e também o anticristo teriam com certeza a possibilidade de passar informação ao mundo de que o arrebatamento não foi causado, como está escrito na Bíblia, mas sim um acontecimento ufológico, ou seja, os extraterrestres é que tomaram as pessoas, né? Abduziram as pessoas. E isso vai fazer com que muitas pessoas acreditem no anticristo. Mesmo porque o Apocalipse diz que ele fará muitos sinais no céu e na terra. E muitos acreditarão nele, como sendo o próprio Messias. Outro fato importante para nós cristãos é que temos que ser vigilantes, pois Jesus disse: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma, e deixada a outra. Vigiai,
pois porque não sabeis a hora de vir o vosso Senhor. Aqui Jesus diz, vigiai. Por que vigiai? Porque no momento do arrebatamento será levado somente as ovelhas que estiverem vigiando, gente. É muito sério isso. Como assim vigiando, você pergunta? Fazendo bem ao próximo, orando, buscando sempre o Espírito Santo, adorando somente a Deus e não as coisas do mundo, não colocando de repente o seu carro à frente, ou a sua casa à frente, ou a sua esposa, ou o seu marido, ou seus filhos à frente de Deus. Deus em primeiro lugar. É como os 2 mandamentos que Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e também os antigos profetas. Porque assim como Jesus diz que será levado um e deixado o outro, nos arremete a entender as profecias do Apocalipse, onde diz haverá pessoas que não vão adorar a besta, nem vão querer colocar o número da besta e por isso serão mortos, ou seja, decapitados, porque continuarão a adorar somente a Deus e a Jesus Cristo, seu Filho, que deu a vida na cruz para a salvação de muitos. Veja o que diz nas profecias. E vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entenda que esses que falam aí no Apocalipse capítulo 20, versículo 4, são também ovelhas de Cristo. Mas só que no momento do arrebatamento, eles não vão estar vigiando. E o que acontece? Eles não vão ser arrebatados, mas eles passarão todo o período da grande tribulação, da tribulação e também da grande tribulação, que estará governando o anticristo e o falso profeta. E assim mesmo eles não vão deixar que continue ou que coloquem o número da besta e não vão adorar também a besta e por isso serão mortos, serão decapitados, Na verdade, essas pessoas são ovelhas de Cristo, são a imagem e semelhança de Deus e jamais vão deixar que o anticristo ou qualquer pessoa amando do anticristo coloque o sinal da besta na mão ou na testa, como diz nas profecias do Apocalipse. Jesus disse: então vos hão de entregar para seres atormentados, e mata-vosão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Entenda que na parábola que Jesus falou sobre as 10 virgens, 5 virgens foram levadas pelo noivo. Elas foram prudentes. Por quê? Pois elas guardaram azeite para esperar o noivo, para poder colocar o azeite na lamparina, para não ficar no escuro. O azeite, na verdade, é o Espírito Santo. Gente, nós precisamos acordar e ficarmos vigilantes, pois a volta de Jesus se aproxima, cada dia que passa se aproxima a volta de Cristo. Jesus disse: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas sairão ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E tardando o esposo, pestanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Gente, nós precisamos acordar e ficar vigilantes, pois a volta de Jesus Cristo se aproxima. Aí você pergunta: e quando vai ser ou vai se dar início a todas essas coisas? E qual sinal se dará da vinda de Jesus e do final dos tempos? Veja o que Jesus disse: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Isso quer dizer, gente, que qualquer um que quiser profetizar como será o fim dos tempos, ou como será a volta de Cristo, ou quando será o arrebatamento, na verdade é mentiroso, porque isso não foi revelado nem mesmo aos anjos. Aliás, qualquer que se julga nos dias de hoje ser profeta, na verdade é um falso profeta. Por quê?
Pois o último profeta foi João Batista. Veja, Jesus disse: a lei e os profetas oraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Entenda que João Batista foi o último profeta. O dom de línguas é somente para louvor e glória do Senhor Deus. E a oração de louvor em línguas estranhas, que adoram o Altíssimo, é através do Espírito Santo. Ora, por que Deus teria que revelar alguma coisa agora, se toda a revelação está na Bíblia? E o próprio Senhor Jesus, na última página da Bíblia, encerra dizendo: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Eu espero que esse estudo tenha aumentado ainda mais a sua fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor Deus Altíssimo esteja sempre presente em seu coração, em seus pensamentos, e que o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador e Messias, abençoe abundantemente você e toda a sua família. Que a paz esteja sempre em seu lar. E não esqueça, gente, continue fervorosamente na sua igreja, mas leia e estude a Bíblia.